Bom dia, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Nós estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical, mais uma aula de EBD, na verdade, hoje, no dia 24 de maio de 2020. E eu acredito que você, assim como eu, também não vê a hora de podermos estar juntos, nos reunindo juntos lá na nossa igreja novamente. Eu acredito que você também esteja aí com uma saudade muito grande. Mas enquanto isso, o que temos é exatamente isso aqui, a internet, compartilhando a palavra de Deus, crescendo juntos, buscando a cada dia mais melhorar o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Cristo Jesus, o nosso relacionamento com o Espírito Santo e também o nosso relacionamento com o próximo. Nós estamos tendo talvez até uma atividade maior em família e nós precisamos valorizar isso. E já que nós temos essa ferramenta, a internet, como algo que tem nos auxiliado muito no divulgar a palavra de Deus, eu incentivo a você aqui a se inscrever no nosso canal. Se inscreva também no canal da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras. Lá e aqui também você vai receber vídeos semanalmente que você pode estar compartilhando, você pode estar aí curtindo os vídeos, Faça isso e nos ajude a divulgar a palavra do Senhor, nos ajude a compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos juntos semear a boa semente do Evangelho. Amém? Posso contar com você? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Nós estamos aqui aprendendo acerca do ensino de Cristo Jesus através do famoso Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte. E eu peço a você que abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, embora o texto apareça aí na sua tela, mas abra sua própria Bíblia, pode grifar, pode sublinhar, pega um caderno aí, faça suas anotações, porque isso é muito importante para o seu crescimento. Vamos abrir então as nossas Bíblias, vamos estudar uma passagem, continuando aqui no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, agora os versículos 31 e 32. Esse vai ser o nosso texto base aqui para o estudo dessa manhã. É claro que nós vamos utilizar aqui alguns outros textos e você pode anotar aí no seu caderninho, para poder acompanhar depois. Então vamos lá. Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32, que nos diz assim a palavra de Deus. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Amém, meus queridos? Esse é o texto da nossa meditação dessa manhã, e se você se lembrar, a passagem anterior que nós vimos aqui, Jesus Cristo corrigiu aquela visão errada de escribas e fariseus acerca do adultério. Para os escribas e fariseus, o adultério era simplesmente o ato físico. E eles já vinham cometendo esse erro muito antes, quando a gente falou a respeito do assassinato. Enfim, Jesus vem sempre ampliar o sentido da lei. Ele diz que no que dizia respeito ao assassinato, se alguém apenas odiasse o seu irmão, se tivesse uma raiva ali do seu irmão, também estaria cometendo assassinato. Na mesma situação, o adultério, se alguém olhasse cobiçando uma pessoa do sexo oposto, também estaria cometendo o adultério. Ou seja, a visão de Cristo Jesus era sempre proteger cada um de nós de não cairmos nessas tentações. E a gente viu na semana passada, então, acerca de como nós podemos proteger os nossos olhos, como podemos proteger as nossas mentes e como podemos trabalhar todos os dias, incessantemente, incansavelmente, com o intuito de cortar das nossas vidas tudo aquilo que nos faz pecar, no sentido da lasciva, no sentido das tentações, dos desejos sexuais. E aqui nesse texto, os versículos 31 e 32 do capítulo 5 de Mateus, Jesus vai corrigir aquela visão permissiva que escribas e fariseus tinham acerca do divórcio. Esses dois grupos de religiosos da época, os escribas e fariseus, eles haviam praticamente legalizado a prática do adultério. Por quê? Eles permitiam que eles ou outras pessoas ali do contexto do povo de Israel simplesmente se divorciassem e casassem novamente com a pessoa que desejassem. Era simples assim. Não gosto mais de fulano, vou casar com outra pessoa, quero outra. E isso apenas quando nós falamos do sexo masculino. Naquela época tinha essa questão toda, E aí os divórcios,
eles eram muito comuns, tanto no antigo Israel quanto para todo o povo antigo da época. E aí, quando nós olhamos para a história bíblica, quando nós olhamos pelo menos 400 anos atrás, Deus já havia falado com o profeta Malaquias acerca dessa realidade. Deus já havia repreendido o seu povo, os israelitas, exatamente por conta dessa prática do divórcio. E ele diz o seguinte, lá em Malaquias, capítulo 2, versículos de 13 a 16. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Meus queridos, as pessoas aqui nesse tempo, o povo de Israel, eles estavam se perguntando por que o Senhor Deus tem rejeitado a nossa adoração? Por que o Senhor Deus tem rejeitado a nossa oferta? E aqui nesse texto Deus vem afirmar que era exatamente por causa de toda essa prevalência do divórcio na cultura do povo de Israel. Ele descreve, o próprio Deus descreve o divórcio como sendo algo que traz violência para dentro do lar. O próprio Deus fala acerca do divórcio como sendo algo trágico para os filhos, faz com que os filhos se tornem rebeldes. E todos nós sabemos dessa realidade, todos nós podemos enxergar, visualizar tudo isso acontecendo em nossa sociedade. A realidade de crianças que sofrem efeitos negativos a longo prazo, exatamente por conta do divórcio dos seus pais. A ausência de um dos pais pode causar fragilidades emocionais, ou de um dos pais ou de ambos os pais. E assim nós vemos crianças enfrentando crises de ansiedade, nós vemos crianças enfrentando a depressão. Essa tem sido a realidade em muitas famílias. No meio disso, em tantas outras situações, tantas outras doenças decorrentes da ausência dos pais. A falta de carinho, a falta de orientação dos pais, tudo isso geralmente pode levar uma criança a cometer atos de rebelião. Pode levar uma criança a ser influenciada por más companhias, a passar ali a ter o uso de drogas ou qualquer outro tipo de substâncias. Por isso, meus queridos, a família torna-se prejudicada em todas essas questões. Se a família se prejudica, toda uma sociedade se prejudica. E eu acredito que nenhum de nós, nenhum de vocês, pais, deseja isso para os seus filhos. E é por isso que o Senhor Deus apela. O Senhor Deus apela, Jesus Cristo apela para todos nós, para que sejamos fiéis. Sejamos fiéis em nossos relacionamentos conjugais. Sejamos fiéis à nossa família. Sejamos fiéis a Ele. Porque, meus queridos, o que o divórcio nos mostra é que continua sendo algo tão comum nos nossos dias, assim como era no passado. No Brasil, no último ano, a última pesquisa que foi feita, que eu consegui olhar aqui na internet, é que a cada 3 casamentos aqui no Brasil, 1 termina em divórcio. Isso é algo muito sério. Logo no início da pandemia, saiu uma reportagem na BBC News Brasil, que em virtude de toda essa situação do nosso isolamento social aqui, lá na China, uma cidade da China bateu o recorde, né, em casos de divórcio. Né? E essa reportagem diz o seguinte, olha, eu trouxe aqui para os irmãos, que diz o seguinte, ó, mas a quarentena forçada deixou algumas consequências inesperadas. Muitos casais parecem não ter resistido à proximidade em tempo integral. A mídia chinesa identificou uma corrida aos cartórios por aqueles que não pretendem seguir juntos. Em alguns distritos, todos os horários disponíveis para tratar do tema nos escritórios locais do governo estão tomados por semanas. Quem fez essa reportagem aqui foi a Vivian Oswald, né, para a BBC News Brasil. E, meus queridos, percebam que, apesar de ser algo que ainda acontece nos nossos dias, nós não podemos encarar isso como sendo algo normal.
A simples menção da palavra divórcio muitas vezes traz lembranças ruins, muitas vezes traz algum tipo de transtorno para a vida de algumas pessoas, sentimentos dolorosos, enfim. Nós precisamos lidar com isso com muito cuidado, com muito carinho e não achar que isso é algo normal. O divórcio já era uma epidemia desde os tempos antigos, dos tempos de Jesus, e continua sendo uma epidemia agora nos nossos dias. E é por isso que Cristo Jesus, meus queridos, fala diretamente. Ele fala diretamente a cada um de nós sobre esse assunto, aqui dentro do contexto do Sermão da Montanha. Como nós podemos, então, ter casamentos saudáveis? Como nós podemos ter relacionamentos conjugais saudáveis, que agradem, que louvem ao Senhor Deus, que glorifiquem ao seu santo nome? E aqui, ao estudarmos esse texto, nós vamos aprender alguns princípios a respeito de como nós conseguimos ter um casamento saudável dentro de toda essa cultura de divórcio na qual nós estamos envoltos. Em primeiro lugar, um princípio que nós precisamos observar é que nós temos que nos livrar de toda aquela visão permissiva acerca do divórcio. Precisamos nos livrar de uma visão permissiva acerca do divórcio. O que isso significa? Vamos lá, versículo 31 de Mateus capítulo 5 diz o seguinte: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. O que exatamente os fariseus e os escribas da época eles estavam ensinando acerca do divórcio? Vale a pena a gente pensar a respeito disso, porque quando Jesus disse essas palavras, também foi dito, ele estava aqui exatamente falando a respeito das más interpretações que escribas e fariseus tinham acerca do divórcio. Percebam comigo que eles utilizavam o próprio texto da lei para mostrar ali a sua interpretação ou a sua má interpretação. E o texto era o que está em Deuteronômio, capítulo 24, versículos de 1 a 4. Esse é o trecho da lei que você pode acompanhar comigo aqui, quando a palavra de Deus nos diz: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe o der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Esse texto aqui, meus queridos, ele foi redigido como uma instrução do Senhor Deus exatamente para proteger a esposa. Exatamente porque o marido não podia simplesmente deixá-la por qualquer capricho e depois tentar ficar com ela novamente. Aqui nós precisamos enxergar que isso significava que o marido precisava pensar muito acerca da questão do divórcio, precisava pensar muito acerca do deixar a sua esposa. Exatamente porque a lei do Senhor Deus ela foi criada para impedir o divórcio, não para promover o divórcio. E a interpretação aqui dessa passagem tornou-se assim uma questão de disputa entre os judeus, uma questão de disputa aqui no meio do povo de Israel. Porque tudo estava concentrado nos seguintes termos, olha, encontrar algo indecente na esposa. Mas o que significa isso? Se o marido considerasse algo ofensivo na sua esposa, ele poderia então lhe dar uma carta de divórcio. Mas o que significa isso, meus queridos? O que significa o fato de encontrar algo indecente na esposa? E aqui nós precisamos entender que haviam pelo menos duas correntes de pensamento, duas escolas de pensamento acerca desse tema. Uma escola era considerada a escola conservadora, liderada por um rabino Shammai, era o nome dele, Shammai, e ele acreditava que essa expressão se referia simplesmente a algo sexual. É claro que não incluía o adultério, já que para o adultério a pena era de morte, então aqui a questão do adultério estava descartada. Mas a escola liberal, essa segunda escola de pensamento liderada por um rabino chamado Hillel, ele ensinou que poderia
insinuar a qualquer tipo de coisa insatisfatória que o marido visse na esposa, como por exemplo, se a esposa não fizesse um bom café da manhã, aquele homem poderia se divorciar da sua mulher. E o pensamento liberal foi tomando proporções cada vez maiores, porque o marido poderia divorciar-se da sua esposa simplesmente porque ele encontrou uma outra mulher mais bonita aos seus olhos. Percebam que era esse pensamento liberal que dominava o pensamento das pessoas na época de Cristo Jesus. Ou seja, um homem poderia se divorciar da sua mulher por qualquer motivo, por qualquer razão. Desce na cabeça dele e falou, não, eu quero me divorciar, quero outra mulher. A única coisa necessária era exatamente o papel ali, a certidão oficial de divórcio. Era essa a interpretação errônea da lei que escribas e fariseus utilizavam para si mesmos e que Jesus Cristo veio corrigir, veio desmascarar esse erro deles e apontar realmente a vontade de Deus o Pai. Mas infelizmente nós sabemos que aquela visão do passado também tem sido uma visão predominante nos nossos dias. Tudo isso por causa do pecado nas nossas vidas. Quantas vezes essa visão também tem entrado no meio do povo de Deus aqui? Exatamente porque o contexto do casamento para muitos é simplesmente a busca de uma felicidade. Mas a partir do momento que aquela felicidade não está mais presente, a pessoa quer trocar de cônjuge, trocar de marido, trocar de esposa. Assim que perde a chamada felicidade, ela passa a considerar o divórcio. E aí, meus queridos, é comum nós ouvirmos frases do tipo, se tal pessoa não te faz mais feliz, troca por outro, se separa, é muito mais fácil. E nós vemos isso por vários conselheiros, seja de amigos, seja de pessoas da igreja, seja de pessoas da nossa família. Infelizmente nós temos ouvido isso, infelizmente nós temos presenciado isso. Por isso que eu disse lá no início, meus queridos, nós não podemos tratar do divórcio como sendo algo normal, como sendo algo natural das nossas vidas. E eu estou trazendo esse exemplo aqui exatamente não querendo dizer que está errado buscar a felicidade. É claro que nós devemos buscar a felicidade, mas a felicidade ela não é um fim em si próprio. A nossa felicidade tem que estar no Senhor Deus e não nas coisas vãs desse mundo. Por isso, meus queridos, eu não estou também aqui tratando agora a respeito de relacionamentos abusivos que trazem infelicidade para dentro do lar. Enfim, mas o que eu quero dizer aqui para o nosso entendimento, para o nosso estudo dessa manhã, é que cada um de nós, se queremos de fato buscar a verdadeira felicidade, nós precisamos viver uma vida de obediência a Deus, uma vida de edificação do corpo de Cristo Jesus, uma vida de edificação do reino de Deus, uma vida que glorifica ao Senhor Deus, porque essa é a visão de Cristo Jesus, acerca de felicidade, acerca do casamento, e com certeza, se é a visão de Cristo Jesus, também tem que ser a nossa visão. É por isso que Deus deu a Adão uma esposa. Não simplesmente pelo fato dele perceber que Adão estava ali sozinho, não. Não pelo fato simplesmente de Deus perceber que Adão precisava de alguém, de uma companheira que lhe fosse idônea. Mas o fato, meus queridos, é que quando Deus olha para Adão ali no Jardim do Éden, Deus percebe que ele precisava de alguém para estar junto com ele ali, supervisionando o Éden juntos. Deus, o próprio Deus, ordenou a instituição do casamento. Meus queridos, e essa instituição sagrada, essa instituição espiritual feita pelo próprio Deus, baseia-se em construir, em edificar também o reino de Deus. E é essa visão, meus queridos, é essa visão que o Novo Testamento traz para cada um de nós agora, que à medida que o casamento é descrito como um dom espiritual, ele tem esse intuito de edificar o corpo de Cristo, de promover o reino de Deus. Olha comigo como é que o apóstolo Paulo enxergou essa visão quando escreveu aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 7, versículo 7, quando ele disse: eu quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Aqui, meus queridos, o apóstolo Paulo ensinou que o casamento ele é um dom espiritual. Assim como também o fato de estar solteiro também é um dom espiritual. E uma vez que todos os dons se destinam a edificar o corpo de Cristo, edificar o reino de Deus, o casamento ele tem que ser visto com esses olhos. E o fato de os casamentos serem ali feitos para edificação do corpo de Cristo, do reino de Deus, dar glórias a Deus, torna os casamentos ali um alvo constante
da ação de Satanás. Nós precisamos perceber essa realidade, porque no intuito de tentar fazer com que o reino de Deus não avance mais, ou pelo menos diminua a ação, a abrangência do reino de Deus, ou talvez até mesmo uma tentativa de Satanás de querer acabar com o reino de Deus, é que ele exatamente vem perverter os casamentos ou até mesmo destruí-los. Por isso, meus queridos, é que para nós termos casamentos saudáveis, para nós termos relacionamentos conjugais que glorifiquem a Deus, nós precisamos nos livrar dessas visões permissivas acerca do divórcio. Da perspectiva de Deus, um pedaço de papel simplesmente não quer dizer que a pessoa está ali divorciada, está livre da sua união matrimonial. Exatamente porque Deus ordenou o casamento para a sua glória. Ele também ordenou que o casamento durasse para a vida toda. Meus queridos, para nós entendermos isso, nós precisamos reconhecer também, em segundo lugar, que para termos casamentos saudáveis, nós precisamos entender o plano original de Deus. Para termos casamentos saudáveis, precisamos entender o plano original de Deus. Acompanhe comigo o versículo 32 aí do capítulo 5 de Mateus. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Jesus está declarando aqui que o divórcio, não sendo por relações sexuais ilícitas, faz com que a pessoa cometa adultério. Mas por que isso, meus queridos? Por que Jesus está falando dessa maneira? É exatamente porque o plano original do Senhor Deus era exatamente que a união no casamento durasse para a vida toda. Jesus Cristo foi abordado ali por fariseus, lá no capítulo 19 de Mateus, você pode fazer essa leitura aí também, no capítulo 19, versículos de 3 a 6, quando Jesus é abordado por fariseus, eles dizem o seguinte, olha, vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse, por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Ou seja, meus queridos, a Bíblia nos mostra aqui que o casamento, além de ser essa instituição sagrada, ele serve também para nos ensinar acerca do relacionamento de Deus com o seu próprio povo. Ou seja, Deus permanece fiel para conosco. Deus permanece fiel para com o seu povo e é essa fidelidade que nós precisamos buscar. A fidelidade do Senhor Deus. A fidelidade nos ajuda a mantermos casamentos duradouros, a mantermos casamentos saudáveis. O apóstolo Paulo ainda declarou aos Coríntios na sua primeira carta, ainda no capítulo 7, nos versículos agora de 3 a 5, ele falou o seguinte, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para o que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Quando o apóstolo Paulo falou isso aqui, meus queridos, ele quis tratar a respeito da importância da união sexual no casal, porque o casal se torna uma só carne. E Paulo diz aqui que os casais não devem se privar um ao outro, exceto por razões ali espirituais, por um tempo específico, exatamente a fim de se protegerem das tentações de Satanás. E as implicações disso, meus queridos, é que os casais precisam de fato viver juntos, desenvolver uma intimidade juntos ali, exatamente como proteção da sua união, do seu enlace matrimonial. Eles não devem viver separados, não devem viver separados por longos períodos de tempo, porque exatamente isso abre brecha, abre portas para o inimigo agir. É fato que existem muitos casais, maridos e esposas que têm se concentrado muito mais na carreira, muito mais no conforto do que na própria saúde do seu casamento. Eles se separam por longos períodos de tempo
Existem casais que vivem aí em diferentes estados, existem casais que vivem até mesmo em diferentes continentes. Outros vivem juntos, mas ainda assim frequentam igrejas diferentes, têm hobbies diferentes, eles não passam tempo de qualidade juntos. Eu não estou dizendo que é errado tudo isso, meus queridos, mas nós precisamos observar a questão do tempo de qualidade que o casal precisa viver, precisa experimentar juntos. Nós não podemos simplesmente buscar tantos outros compromissos e não prezarmos ali pela saúde do nosso lar, do nosso casamento. Por isso a importância de vivermos um tempo de qualidade com a nossa esposa, com o nosso marido. Meus queridos, precisamos observar essa realidade. Quantos casais têm passado um tempo mínimo juntos, um tempo mínimo de qualidade? E como nós falamos antes, com certeza isso tem aberto portas para Satanás, o inimigo das nossas almas, entrar e fazer aquilo que ele mais sabe fazer, nos tirar da presença do Senhor Deus, roubar a nossa felicidade. E é esse tipo de perigo que nós precisamos evitar. Nós devemos nos esforçar ao máximo para proteger essa unidade familiar que o próprio Deus planejou. Essa unidade permanente é o plano inicial de Deus para o casamento. Nós precisamos observar isso, meus queridos, e tratar com todo cuidado, com todo carinho. Mas em terceiro e último lugar, para nós termos casamentos saudáveis, nós precisamos entender exatamente aquilo que quebra o convênio do casamento, aquilo que quebra o enlace matrimonial. E aqui no versículo 32 de Mateus 5, nós vimos aqui exatamente aquilo que quebra a aliança do casamento. Jesus Cristo fala sobre relações sexuais ilícitas, ou seja, a prática do adultério. O que Jesus quis dizer com isso? O adultério, ele quebra a aliança do casamento. Era exatamente o que Jesus Cristo quis dizer. E aqui deve ficar uma pergunta para cada um de nós, meus queridos. Por quê? Por que Jesus fala com tanta avidez quanto a essa questão do divórcio? Por que tanto conservadorismo? Por que apenas nos casos de relações sexuais ilícitas? Exatamente porque a visão de Cristo Jesus, meus queridos, não era apenas corrigir as más interpretações de escribas e fariseus. Jesus Cristo queria, além de tudo isso, de dizer que escribas e fariseus interpretavam a lei de qualquer maneira, muito mais do que tudo isso, Jesus Cristo estava querendo demonstrar aqui, com o seu ensinamento, o aspecto radical do seu reino, o aspecto radical que caracteriza o reino de Deus. Tudo isso porque o Antigo Testamento exigia o quê? Que o adúltero fosse morto. Na verdade, nós vimos isso no domingo passado. Nós vimos que essa era a realidade do Antigo Testamento. Quem fosse pego em adultério era morto. E aqui, Cristo Jesus, sob a nova aliança agora, está nos mostrando uma nova realidade. Perceba comigo que você com certeza vai se lembrar daquele encontro que Jesus Cristo teve com uma mulher que foi trazida perante ele exatamente por fariseus. Jogaram aquela mulher diante de Cristo Jesus e disseram o seguinte: olha, essa mulher foi pega em adultério, em flagrante adultério. E na lei de Moisés, ô Jesus, a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la até a morte. Você, o que você diz para a gente? E Jesus responde o seguinte para aqueles fariseus: olha, quem não tiver cometido pecado, que atire a primeira pedra. E sabe o que o texto mostra para a gente? Cada um daqueles acusadores foram se retirando, um por um, do mais velho até o mais novo. Então Jesus perdoa aquela mulher e diz o seguinte: vai e não peques mais. Essa foi a disposição de Cristo Jesus. Vai e não peques mais. Ou seja, o que Jesus ensina aqui? Jesus Cristo acrescenta misericórdia àqueles requisitos do Antigo Testamento. Jesus não exige a morte do adúltero. Jesus não exige a morte de quem cometeu, de quem praticou o adultério, mas ele coloca aqui a misericórdia em foco. Ele exige que cada uma dessas pessoas se arrependam. Por isso, meus queridos, se nós queremos casamentos saudáveis, nós precisamos entender de fato o que tem separado as pessoas do ambiente conjugal. O que separa, o que quebra essa aliança do casamento. Já que nós entendemos que a união do casal tem que ser uma união duradoura, uma união que é eterna, nós precisamos entender que ela foi instituída por Deus. Essa união espiritual, que também é uma união física. Além de ser uma união espiritual, o casamento é uma união física.
E existem duas coisas aqui que biblicamente quebram, que separam a aliança no casamento. A primeira delas é a morte. Quando um dos cônjuges vem a falecer, o companheiro que fica vivo, o cônjuge que fica vivo, ele fica livre para se casar com outra pessoa. É exatamente aquilo que Paulo ensina aos Romanos, no capítulo 7, nos versículos 2 e 3, quando ele diz o seguinte: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Esse é o que nos ensina a palavra de Deus, meus queridos, com respeito a algo que quebra o enlace matrimonial. A primeira situação é a morte. E a segunda situação é exatamente o caso do adultério, como nós temos visto. Nesse caso específico do adultério, a parte inocente ela pode escolher por deixar o relacionamento e se casar com outra. A parte culpada ela tem que buscar reconciliação. A todo custo ela tem que buscar se reconciliar ali com a parte que foi prejudicada. Caso contrário, deve permanecer solteira porque senão continua na prática do adultério. As Escrituras nos ensinam que o desejo de Deus é que a parte inocente também perdoe o ofensor, que também busque a reconciliação. Mas nós sabemos como o nosso coração é duro. Nós sabemos que, como pecadores, muitas vezes não queremos ceder. Meus queridos, nós precisamos entender que a palavra de Deus nos estimula o tempo todo a buscarmos a reconciliação, a buscarmos o perdão, assim como nós fomos reconciliados com Deus através de Cristo Jesus. Assim como desde o Antigo Testamento nos mostrava a fidelidade de Deus para com o povo infiel, assim como o Antigo Testamento já mostrava que Deus ama o pecador, que Deus quer se reconciliar com o pecador, assim a palavra de Deus nos estimula a todo momento buscarmos uma reconciliação com o nosso próximo, buscarmos uma reconciliação com o nosso cônjuge, independentemente do pecado. Se ali existe o arrependimento, tem que haver lugar para o perdão. Isso é claramente demonstrado na palavra de Deus. Percebam comigo o próprio chamado de Deus para Oséias, o profeta Oséias. Olha o que Deus chama Oséias a fazer. Deus diz ao profeta o seguinte: olha, você vai se casar com uma mulher que vai acabar se tornando uma prostituta, ela vai trair você. E sabe o que Deus quis ensinar com tudo isso? Deus usou toda essa situação com o profeta Oséias aqui, o casamento de Oséias com essa mulher, exatamente para demonstrar o seu compromisso com o povo de Israel, ou seja, o seu povo tão querido, tão amado. Deus demonstrando aqui a sua fidelidade a um povo infiel que servia, buscava falsos deuses. Olha comigo, capítulo 3, no versículo 1 de Oséias, quando diz assim: disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Percebam, meus queridos, o que o texto bíblico traz para nós de ensinamento aqui. Depois que a esposa de Oséias o deixou e o traiu, ele procura restaurar o seu casamento. Oséias procura restaurar o relacionamento com a sua esposa exatamente em obediência ao Senhor Deus. A visão correta sobre os casamentos é exatamente essa, de que eles venham sempre a glorificar, a exibir a glória de Deus. Como? Em obediência a Deus. Tudo isso, mesmo em meio a um contexto de infidelidade. Porque esse é o ideal de Deus, meus queridos. Esse é o ideal de Deus quando acontece o adultério. A parte inocente, ao invés de se defender e sempre buscar recursos quanto ao direito do divórcio, ela tem mais é que buscar humildemente perseverar na busca de uma reconciliação. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, porque como nós dissemos, somos pecadores, somos falhos, mas nós não podemos dar lugar ao inimigo, meus queridos, não podemos dar lugar ao diabo. Nós precisamos nos quebrantar, nos humilhar na presença do Senhor e perceber que Ele tem grandes coisas para nós, Ele tem grandes coisas para as nossas vidas. É claro que se a parte culpada não se reconciliar, o cônjuge inocente ele fica livre ali para contrair outras núpcias, ele fica livre ali por optar realmente se divorciar. Meus queridos, eu sei que não é um tema agradável muitas vezes nós lidarmos com ele, mas nós precisamos encarar com a seriedade. Nós precisamos, como dissemos lá no início,
Não encarar o divórcio como sendo algo normal, mas é claro que é algo doloroso, é claro que é algo que mexe com a gente, é claro que é algo que nós precisamos lidar com muito carinho, com muito cuidado. E a palavra do Senhor nos ensina, a palavra do Senhor nos instrui, e nós precisamos estar com o coração aberto, com a mente aberta para o Espírito Santo do Senhor trabalhar nas nossas vidas, trabalhar nas nossas mentes, trabalhar nos nossos corações, para que Ele venha restaurar os nossos relacionamentos, para que Ele venha restaurar o nosso lar. Meus queridos, creiam que Deus pode realizar essa grande obra. Amém? E concluindo aqui, meus queridos, quero deixar uma pergunta para vocês. Por que Deus tem esses requisitos tão rigorosos acerca do casamento? Nós vimos aqui a questão radical do reino de Deus. É exatamente porque o propósito de Deus é sempre desencorajar o divórcio. Deus não quer que aqueles casamentos consagrados por Ele mesmo venham a ser desfeitos. E aí nós precisamos enxergar que na sociedade em que nós vivemos, uma sociedade que vive à margem de Deus, sem um conhecimento acerca de Deus, acerca da vontade de Deus, sem aquela culpa em relação ao divórcio, é claro que vai se tornar desenfreado o número de divórcios. A partir do momento que os casamentos se tornam difíceis, a opção é o divórcio. Mas as Escrituras Sagradas, meus queridos, elas nos ensinam que o casamento é uma aliança que deve refletir o nosso relacionamento com Deus, uma aliança que deve refletir o fato de que Deus está presente em nossas vidas. Mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós lhe damos as costas, Ele permanece fiel para conosco, porque Ele permanece fiel para com a sua aliança. E é por isso, meus queridos, que quando os casais se casam, eles devem se lembrar desse fato, do fato de que existe uma aliança aqui feita pelo próprio Deus e que deve durar para a vida toda. E aqui, meus queridos, nós precisamos perceber que também é um incentivo para que aquelas pessoas que estão solteiras e que pretendem se casar, que avaliem de fato e decidam com o conhecimento que vem dos céus, a sabedoria que vem do alto, exatamente com quem eles estão se casando, com que pessoa eles vão contrair ali um enlace matrimonial, porque isso tem que durar a vida toda, meus queridos. Isso tem que durar a vida toda. Como nós podemos, então, responder biblicamente aquelas pessoas que têm aceitado como sendo algo normal todas essas questões de divórcio? Biblicamente, nós precisamos caminhar com essas pessoas, não no sentido de apoiá-las em seus pensamentos, mas nós precisamos discipulá-las, nós precisamos orar por elas, nós precisamos orar com elas. Nós devemos ajudar essas pessoas a compreender de fato o que as Escrituras nos ensinam acerca do divórcio. Deus odeia o divórcio, meus queridos. Deus odeia isso. E como princípio geral, é tipicamente o propósito de Deus que nós venhamos a perseverar nas nossas provações, nas nossas tentações, exatamente porque à medida em que nós somos tentados, à medida em que nós somos provados, isso tudo serve para desenvolver a nossa fé. E é claro que isso muitas vezes inclui passar por crises nos nossos casamentos. Porque a palavra de Deus nos ensina que é exatamente naqueles momentos em que a nossa fé é testada, naqueles momentos em que nossa fé é testada e aprovada, isso passa a mudar não apenas as nossas vidas, mas também a vida do nosso cônjuge. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã, em nome de Jesus. Porque é claro que existem momentos que o divórcio deve ser pensado. Existem momentos, como nós tratamos lá no início, de casos de abuso, casos em que simplesmente não é a felicidade que está em foco, em jogo, mas é exatamente a questão física também. E nós precisamos perceber e enxergar também essas realidades, enxergar a realidade de que Deus deu a Israel ali um certificado de divórcio. Deus permitiu que o povo exatamente praticasse não como algo banal, mas exatamente por causa da dureza de seus corações. O próprio Deus instituiu a questão do divórcio, mas para que a gente entenda que nem todo divórcio é pecado. É claro que nós somos pecadores, mas nós precisamos entender que o próprio Deus colocou ali como alguns divórcios que são válidos, como no caso do adultério. E como nós falamos aqui um pouco antes, existem também aqueles casos em que muitas vezes permanecer casado leva a um mal maior,
abusos físicos em que um dos cônjuges e até mesmo os filhos são prejudicados dentro dessa relação. E aí nós precisamos deixar claro que o divórcio ele não é um pecado imperdoável. Nosso Deus é gracioso, nosso Deus nos ama. Jesus Cristo morreu por cada um de nossos pecados. O amor e a graça de Deus, eles podem ser experimentados por cada um de nós de maneira ainda maior em meio às nossas falhas. É claro que nós não devemos usar as nossas falhas como motivo para continuarmos pecando e assim recebermos o perdão de Deus. Nós devemos entender que, claro, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas isso não abre margem para que nós venhamos a continuar pecando. Nós precisamos viver vidas santas. Como igreja, como corpo de Cristo Jesus, devemos praticar tudo aquilo que as Escrituras nos ensinam de maneira a nos aproximar de Deus, a melhorar o nosso relacionamento com Deus e assim, consequentemente, melhorar o nosso relacionamento com o próximo. Tudo isso porque Deus nos ama. Ele não joga nada fora. Ele usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam, para a glória dele mesmo. Paulo chegou a declarar aos Coríntios, agora na sua segunda carta, capítulo 1, versículos 3 e 4, dizendo o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Meus queridos, como é bom nós termos esse Deus presente nas nossas vidas. Um Deus que nos ama, um Deus que está presente em nós independentemente dos nossos pecados. Como eu disse antes, é claro que Ele requer de nós vidas santas. Por sermos pecadores, por sermos falhos, é claro que o nosso casamento muitas vezes é atingido por isso. Muitas vezes ele é prejudicado com todas as consequências dos pecados que nós cometemos. Mas, meus queridos, eu quero ressaltar aqui mais uma vez nessa manhã: Deus está presente entre nós. E Ele mesmo quer restaurar os nossos relacionamentos. Deus quer restaurar as nossas vidas. O desejo do Senhor Deus é que nós tenhamos casamentos saudáveis. Tudo isso para glorificar a Ele mesmo, glorificar o nosso Deus. Só Ele pode nos abençoar em meio às nossas crises. Só o Deus pode nos abençoar, pode restaurar a nossa família, o nosso casamento, o nosso lar. Por isso eu convido você a colocar a sua vida diante de Deus. Não apenas nessa manhã, mas todos os dias. Mas nessa manhã eu quero orar por você. Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado por mais esse ensinamento valioso, precioso da sua palavra que veio agora aos nossos corações. Pai querido, que ela encontre abrigo nas nossas vidas e que venhamos a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Nós reconhecemos, Deus, que somos falhos, reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que somos totalmente dependentes da Tua graça. Por isso, Deus, venha intervir nas nossas vidas, venha agir de maneira tal que não seja o nosso eu falando primeiro, mas que seja o Senhor nas nossas vidas, restaurando casamentos, restaurando relacionamentos, restaurando famílias que muitas vezes têm sido quebradas, Deus, por causa dos nossos pecados. Perdoa, Deus, perdoa os nossos pecados. Faça, Deus, com que flua normalmente, naturalmente, o arrependimento em cada um de nós, porque todos somos pecadores. E restaura, Pai, restaura o nosso lar, restaura a nossa família, em nome de Jesus, Deus. Nós oramos ao Senhor porque cremos que o Senhor pode fazer isso. O Senhor é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Nós cremos nisso, Pai. Melhora os nossos relacionamentos. Queremos ter casamentos saudáveis, casamentos que glorifiquem ao Senhor, casamentos que contribuem para a edificação do Teu reino, casamentos que possam ser usados como exemplos para tantos outros casais que vivem em meio a crises. Nos abençoe nisso, Pai. Nós queremos ser usados por Ti, como instrumentos nas mãos do Senhor, para ser bênção na vida de outras pessoas. Nos auxilie, nos ajude, nos abençoe. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus queridos. Tenham um domingo abençoado na presença de Jesus, um domingo também abençoador para a glória de Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.